Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos atualizar aí a nossa análise de Infracommerce, que aí no começo da semana chegou a dar uma pontinha de esperança, tá? Mas realmente a gente perdeu uma zona importante. Até já batemos, acredito, o alvo do outro movimento de queda que a gente já tinha projetado na semana passada. Então vamos dar uma olhada aí e ver o que a gente pode esperar da ação para a próxima semana. A gente tem um cenário bem desafiador, inclusive no Ibovespa, que está numa zona crítica, que a gente pode ter aí uma movimentação muito forte. Então vamos dar uma olhada, ver o que a gente pode pegar de relevante aqui da ação. Beleza? Vamos passar aqui então rapidamente pelos fundamentos da empresa, como sempre. Valor atual R$ 1,26. Valorização dos últimos 12 meses, menos 75,34, tá? Muita coisa. Dividendos, nada, tá? Aqui a gente destaca, como sempre, preço sobre valor patrimonial, tá muito abaixo, tá? Então, definitivamente, o mercado não tá precificando bem, na minha modesta opinião, as ações da Infracommerce. E a gente tem aqui um preço sobre o lucro de menos 1,89, tá? Descendo aqui mais um pouco, a gente vê que ela realmente não teve lucro, né, 2021 e nem tá tendo agora 2023, mas foi muito aí por várias aquisições que ela fez desde que entrou na bolsa, tá? Então ela se expandiu bastante. Então eu acredito que seja aí só realmente parte do processo que deva ser revertido, tá? Aqui na parte contábil, dívida líquida de 522 milhões para um patrimônio de 1 bilhão e 400, então nada fora da média, tudo ok aí com as ações da Infracommerce. Temos só a questão também do follow-on, né, que foi dada aquela autorização para fazer, não se falou mais, ninguém sabe se vai ter, se não vai ter, então isso também está ajudando a pressionar as ações para baixo, tá? Vamos dar uma olhada então no gráfico que nos importa mais. Aqui a gente já vê uma coisa muito, uma zona muito importante que foi perdida, tá? A gente tinha essa região aqui como uma acumulação, então aqui as maiores apostas no mercado estavam nessa região, então não foi muito bom a gente ter perdido aqui, tá? Até no diário a gente vai olhar justamente o único ponto que a gente conseguiria reverter isso aqui para voltar a subir, tá? Mas a gente pegou aqui um movimento de baixa que a gente tinha feito justamente essa leitura que a gente bateria aqui 1,20. Se a gente perdesse aquela zona, eu acredito que a gente já bateu aqui. Vamos ver aqui, ajustar direitinho, tá? Não chegou a bater exatamente 1,20, bateu 1,20, 1,29, tá? Mas praticamente aí bateu o nosso alvo, tá? Então a gente tem que ficar atento nessa região para uma possível tentativa de reversão, mas a gente já deixou uma grande zona de valor para baixo, tá? Então agora no cenário atual, como fechou na sexta-feira, a gente tem mais chance de vir para essa região de baixo aqui, tá? Agora no diário a gente vai olhar melhor, mas a gente não pode descartar esse cenário, tá? Então vamos passar aqui para o diário, a gente já vê um cenário bem preocupante que aconteceu aqui. Vamos apagar aqui, tá? Mas antes de tudo, como sempre, não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ativa a notificação, dá um joinha aí para fortalecer o canal, tá? Pelo menos aí 2 vídeos por dia. A ação da Infracommerce todo sábado, 7 horas da manhã, tá no ar a análise, sempre atualizando tudo que aconteceu durante a semana, tá? Temos também área membros, clique aí, seja um membro do canal, tá? Tem bastante conteúdo exclusivo que já entrou, que vai entrar, tá? E sempre alimentando aí, sempre bastante conteúdo importante para ajudar vocês aí no mercado, beleza? Continuando aqui, tá? A gente teve um cenário muito interessante na quinta e na sexta, né? Onde a gente subiu 8 e caiu 7 na sexta, né? A gente subiu 8 na quinta, caiu 7 na sexta. Então aqui a gente já consegue ver uma zona de congestão. A gente está numa zona muito decisiva no Ibovespa também. Então, se o Ibovespa falhar nessa formação que ele está fazendo, a gente deve ter um bom movimento de queda praticamente em tudo. Então a gente tem que ficar atento, claro, tá? E a gente ainda tem também essa reta aqui, que continua intocada. A gente já teve toques aqui, toque aqui. Vamos dar uma ajustada nela, tá?
Então, como a gente tinha visto na semana passada, pelo cenário que ele tinha dado, justamente de ter perdido essa barra aqui, tá? Perdeu, testou ela aqui e rejeitou, as minhas aportes para minha estratégia estavam suspensos, tá? Justamente porque a gente já tinha um cenário de mais baixa e foi basicamente o que aconteceu. E enquanto a gente não romper essa reta, eu sigo aí só observando, aguardando oportunidades aí de novos aportes, tá? Então agora vamos fazer os nossas projeções para tentar entender o que a gente pode imaginar para as ações da Infracommerce, se vale a pena ou não, e quais seriam aí nossos preços-alvo, tá? Então pensando em queda, a gente já atingiu aqui o 1,20, que era o alvo que a gente tinha projetado dessa extensão aqui dessa onda, caso a gente tivesse realmente falhado aqui nesse fundo do 1,35, tá? E depois, se a gente continuar nessa, perder esse fundo aqui do 1,20, a gente deve voltar aqui lá para a região de 1,5 até R$ 1, tá? É um cenário aí bem plausível pelo atual, tá? Pelo que a gente tem aí de estrutura atual do gráfico, tá? Por toda essa falha nessa região, a gente voltar aqui para testar a região do R$ 1, tá? Para a gente pensar em reversão aqui, a gente com certeza teria que ir acima dessa região de 1,30 e 38, tá? Para começar a pensar numa reversão, mas realmente a gente só poderia ter algum sinal de reversão acima de 1,50, onde a gente romperia essa reta aqui, tá? E aí sim abriria espaço para a gente tentar trabalhar acima dessa região e voltar a subir, tá? Aí a gente teria alvos um pouquinho mais interessantes, como eu sempre insisto, a gente tem um potencial de fundo aqui, mesmo que ainda desça um pouquinho mais, tá? De voltar lá para a região dos R$ 3 pelo menos, tá? Então tudo vai depender dessa formação aqui confirmar como uma estrutura de alta, mas a gente não pode falhar, a gente está muito perto do limite, então a gente tem que ficar de olho e agora começar pelo menos a dar uma maneirada em aportes para não ficar comprando em zona ruim, tá? Pela minha estratégia, na minha humilde opinião, eu acredito que por enquanto não vale a pena fazer novos aportes e sim aguardar a confirmação pelo menos desse rompimento para a gente ter um cenário um pouquinho mais claro e aumentar nossas probabilidades aí de alta. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação aí que vocês queiram que dê uma olhada, vocês já sabem, deixa nos comentários. Assim que possível eu envio para o canal, beleza? Valeu!